Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. O vídeo de hoje vai ser mais um bate-papo, uma conversa. É exatamente isso. Vim contar pra vocês como que era a minha função de líder de cosméticos. Pessoal, encerrei o meu ciclo mais uma vez com a empresa. Vocês vão entender o porquê que eu usei esse termo mais uma vez. Tem algumas pessoas que ficaram, outras eu trouxe pra minha vida pessoal, com muito amor, com muito carinho. Eu falo com elas e tudo mais. Então, eu vim contar pra vocês como que é a função de líder, né? Eu fui líder da Jequiti Cosméticos. Lá atrás, eu não estava esperando esse cargo, né? Por quê? Eu tinha acabado de me separar e primeiro passo é se tornar uma consultora Jequiti, né? É o primeiro passo que você tem que fazer. Ah, mas eu me tornei consultora e pronto, acabou? Não, pessoal. Antigamente, quando eu morava no Rio, eu fiz a minha inscrição e eu tive que adquirir um kit inicial. Antigamente, era obrigatório o kit inicial. Então, eu lembro que, se eu não me engano, era R$140 o kit e vinha a bolsa, né? Uma bolsa mais ou menos desse tamanho, não é muito grande, escrito Jequiti. Tinha um porta-amostra com algumas amostras, tinha alguns perfumes e revista, né? Alguns perfumes de 25 ml, que eles realmente trabalham com isso. Eu vou até pegar a revista pra vocês verem, só um minutinho. Voltei. Aqui, ó. Eles sempre... Deixa eu só verificar aqui, ó. Sabe? É sempre essas colôniazinhas aqui pequenininhas. Não tinha, assim, Patrícia Bravanel, essas coisas não tinha. Eram os que mais vendia, pessoal. É incrível. Ó, tá vendo? Tinha essa colôniazinha aqui, Bem Me Quer Com Magia. Eu nem sei se ainda tá nesse episódio, pra falar a verdade. Mas, enfim. Então, vinha essas colôniazinhas pra gente poder revender e ter o retorno do valor que foi investido, né? Porque era assim, antigamente. Você pegava, investia e você tinha que adquirir aquele kit. Era obrigatório. Ah, mas quais eram as formas de pagamento? Todos eram assim? Todos. Independente da forma de pagamento liberada para cada consultor. Porque tinha o pagamento à vista e o a prazo. E você tinha que adquirir de qualquer jeito, né? Então, eu adquiri, graças a Deus, eu tive uma boa saída. Porque todo mundo conhecia, né? Onde eu estava naquele momento. Avon, Natura, Boticário. Então, essas marcas já eram famosas, né? Mas a Jequiti, você perguntava, ninguém conhecia. Só conhecia o programa de TV Roda Roda, que era famoso, né? Dava tanto para consultora quanto para líder. Tinha uns cupons que a gente preenchia, né? A consultora preenchia e os clientes também. Então, tinha isso na época que eu entrei como consultora. Então, eu me mudei, né, pra perto da minha mãe. Então, eu fiz também a minha atualização de endereço. Porque antes eu ainda deixava na minha antiga casa, onde eu estava. Então, eu tinha que me deslocar toda vez para pegar a caixa. Então, eu fiz a mudança de endereço logo pra cá. E eu recebi as caixas em casa. Graças a Deus também eu tive uma boa saída de todos os produtos. Todos. Não tive, assim, nenhum naquela época que ficasse encalhado, né? Porque vendia muito alguns produtos que hoje em dia, se você olhar na revista, você não vai encontrar mais, tá? Então, eu aproveitei bastante. E outra coisa também, que na minha época eu senti muita falta, foi da assistência da líder, né? Da primeira líder eu não tinha. Mas da segunda líder eu tive e muito. Tanto que foi ela que me indicou para ser líder. Eu tinha mais ou menos uns 3 a 4 episódios como consultora. Então ela me perguntou, né? Eu falei com ela
o que tinha que ser pra ser líder, o que tinha que fazer pra ser líder, né? Aí ela falou pra mim, olha, basicamente é você ligar pros consultores, mas eu vou passar teu contato pra minha época maravilhosa, levo pra minha vida, levei pra minha vida, trouxe ela, né? Levei não, trouxe ela pra minha vida pessoal. Até hoje eu falo com ela, maravilhosa. E ela falou comigo, olha, você tem celular com acesso limitado? De ligação, de internet? Na época, eu falei assim, tenho, mas eu não tinha, pessoal, tô sendo sincera com vocês, eu não tinha. Mas eu falei pra ela que tinha. Ela falou, ok, teu computador, eu não tinha, né, porque eu tinha acabado de me mudar, mas a minha mãe tinha e ela falou, eu uso o meu. Eu falei, tenho. Com internet? Eu com internet, porque realmente minha mãe tinha. Então tá, eu vou marcar pra gente conversar. Falei, tá bom. Ela marcou, nós conversamos. Eu falei pra ela que eu queria. Ela me explicou quais eram as demandas, né? Que eram basicamente o seguinte: trazer novas pessoas pra ser consultora de Jequiti, né? E atender aquelas que já faziam parte da equipe. Que era o quê? Ligar, pegar pedido, ter um bom relacionamento com elas, saber se elas estavam com alguma dúvida, principalmente as novas, se elas estavam conseguindo ter saída nos produtos, ter ideias para elas venderem os produtos. Isso tudo era coisa que a gente fazia. Caixa atrasada, problema com boleto, produto quebrado, porque às vezes acontece. Isso tudo era a gente que resolvia, a líder. Então, eu falei, tá bom. Ela me explicou como que seria a divisão, porque tem ali, na época, era 2 tipos de meta, né? Então, a gente tinha que ter essa divisão de valores. A gente sabia, na nossa cabeça, que o primeiro ganho era em questão de quantas pessoas a gente trazia novamente para ser consultora ou novata. Por que novamente? A gente chama de I1, I2, I3, né? Então, se a pessoa ficasse 6 episódios consecutivos sem passar pedido, ela perdia o cadastro. Então, se a gente conseguisse fazer aquela consultora que perdeu o cadastro retornar, contava pra gente como início, como uma nova consultora. Ou uma pessoa que, eu vendo Avon, mas eu não vendo Jequiti, trazia ela pra Avon, né? Então, quanto mais a gente colocava, mais a gente ganhava. E a outra forma também de ganho era em questão da receita, né? O volume ali de venda que a gente fazia, né, era calculado automaticamente no sistema, mas tinha uns cálculos ali entre as ativas e os cadastros que nos faziam lá uma conta pela receita e a gente tinha o nosso ganho. Não tenho muito o que falar pra vocês, porque foi uma época maravilhosa. Eu substituí a minha líder, né? Infelizmente ela saiu. E logo em seguida ela me convidou também para trabalhar como empresária Avon. Na época era só empresária, não tinha essa junção ainda com a Natura. Eu acho que nem tinha esse assunto na época ainda. Não, eu acho que não tinha. E eu ainda fui empresária Avon na época. Eu não vou saber o número exato, mas a minha equipe na Jequiti tinha umas 100 e poucas consultoras. Na Avon era muito maior. E eu sei que com certeza deve ter, acho que dobrado, triplicado esse número com a junção da Natura. Então eu tinha que dar conta das duas empresas. E eu dei conta ali por um período, né? Quando eu vi que estava muito pesado pra mim, realmente, porque a demanda da Avon era muito maior, tinha um maior número de consultoras e, contudo, a gente ainda tinha que ir pra rua pra... sabe essas pessoas que entregam papelzinho na rua? A gente tinha que fazer isso com a Avon. Então, era, né, a alta demanda era muito maior. Então, eu conversei com a gerente, pedi o desligamento e fiquei só com a Jequiti. Não vou falar pra vocês assim que eu não me arrependi. Teve momentos que eu falei assim, poxa, eu podia ter ficado com as duas empresas. Mas eu falei assim, não, quer saber? Eu tomei essa decisão, então minha decisão está tomada, né? As pessoas. Porque realmente, em casa, pra quem é dona de casa, a gente sabe, né?
A gente tinha tudo dentro da casa. Quando a gente tem filho, a gente vira 10 ali profissionais, 20, 30 profissionais pro nosso filho. E realmente é assim quando você é líder. Dava pra tirar um dinheiro legal? Dava, pessoal. Dava, com certeza, tá? Eu já tirei uns valores, assim, maiores do que o salário mínimo, né? Mas tinha episódios que não eram tão legais, né? Por quê? Um episódio dura 21 dias dentro da Jequiti, né? Então, tinha ali episódios que não eram muito legais, principalmente no início do ano, porque é onde tem material escolar, IPTU, IPVA, paga isso, paga aquilo, paga não sei o que, paga não sei o que. Então, era um mês que você via que caía a venda, né? Isso eu não sei se era em todas as revistas, mas na Jequiti tinha esse alto índice de queda. Então, o que eles faziam? Faziam promoções, né? Ou botavam um desconto maior na revista, ou dava brindes. Eu também costumava fazer bastante promoções, bastante sorteio, dava brinde para as minhas consultoras. Então, eu fazia isso para não deixar cair muito, né? A gente tinha a nossa meta, cada líder tinha meta. Então, às vezes, eu tinha que fazer, sei lá, 50 consultoras passarem pedido, né? 60. Então, eu tinha que fazer alguma coisa para não deixar esse número cair. Então, eu tinha aquele episódio que eu dava brindes, eu fazia sorteios. A gerente também fazia muito isso com a gente. Eu tenho alguns brindes ainda. A nova gerente assumiu, né? E ali, assim, ela não gostou do meu trabalho, não gostou da forma que eu estava trabalhando, enfim. Ela conversou comigo. Não, sendo sincera com vocês, eu não perguntei o motivo. Mas a maneira que ela trabalhava era completamente diferente, no sentido de que a Jequiti, ela tinha muito isso, de você atender o consultor e dar atenção para aquele consultor, né? Então, a gente tinha o nosso cronograma semanal, mas o que a gente fazia? No primeiro dia do episódio, por quê? Os episódios abria sempre na sexta-feira. A gente contava 21 dias, o último dia de episódio caía na quinta-feira, o primeiro dia do próximo era na sexta. Então, aquela sexta-feira, a gente tirava para descansar, era fato, né? E na segunda-feira, a gente já começava ligando para aquelas pessoas que estavam prestes a perder o cadastro. Para débito, na primeira semana, a gente ligava para novas consultoras, eram aquelas que saíam, a gente chamava novamente, a gente procurava, que a gente recebia também demandas de cadastro, quem fazia cadastro no site, a gente ligava também para terminar de concluir o cadastro, né? Então, a gente fazia isso na primeira semana. E ela, né, essa gerente que assumiu, ela trouxe uma proposta diferente, que era o que o grupo de líderes não estavam acostumadas, que era o que a Avon fazia. Exatamente. Ela trouxe essa demanda da Avon, que era primeira semana, rua. Ela já falava assim, rua, campo, o tempo todo. Então, a gente acabava não dando aquela atenção que a gente dava, né, antes para as consultoras. E ela quis colocar a equipe dela, ela quis fazer do jeito dela, assim, eu entendo, não tenho raiva dela, não tenho nada. Então, ela acabou conversando comigo, me desliguei, ela acabou me desligando, fiquei em um tempinho afastada, e logo depois, eu não fiquei, eu acho que eu fiquei uns 2 meses, eu acho, afastada, 2, 3 meses, foi pouco tempo. Eu fui convidada novamente pra voltar, né? Eu ganhei dessas 2 gerentes, porque foi incrível. Elas eram uns amores. Eu não tenho nem palavras pra descrever elas. Trabalhei com ela, né? E aí ela me explicou que a Jequiti tinha mudado um pouco a forma, né? A gente não era mais só líder fixa, tinha também a líder recrutadora, que você tinha que começar a sua equipe do zero. Então, quando ela conversou comigo, eu falei, gente, caraca, do zero. Eu
sabe? Quando eu saí, eu tinha deixado a equipe com quase 200 consultoras. Era umas 100 e pouca, mas era quase 200. E entrou eu, e entrou uma outra menina também na época. A gente entrou juntas. Saímos juntas e voltamos juntas, na verdade. Ela foi uma pessoa também que eu trouxe pra minha vida pessoal. É minha amiga, amo de paixão. E quando voltamos, a gente viu que não era vantagem a gente voltar pra nossa equipe, né? Eu pra equipe que eu deixei e ela também pra dela. E começamos novamente como líder recrutadora. Líder recrutadora é, basicamente, você tem que ir pra rua pra pegar cadastro. Então, o número de cadastro por episódio, tá? Era no mínimo 5. Se eu fizesse 4, se eu fizesse 3, se eu fizesse 2, se eu fizesse 1, eu não recebia nada. Então, eu tinha que fazer no mínimo 5 e ganhava lá um valor simbólico. Eu vejo que é um valor simbólico, pessoal, R$250. Sendo que o nosso pedido, sim, a líder também tinha que fazer o pedido. Só que antes não era obrigatório. E ali, naquele retorno, né, a gerente explicou que sim, era obrigatório. A gente tinha que fazer o nosso pedido. Se a gente não fizesse o nosso pedido, a gente não recebia, né? Então, assim, o pedido aumentou, o valor do pedido mínimo aumentou. Então, de 250, eu tinha que tirar o valor do boleto, né? E o restante eu podia ficar pra mim. Então, quanto mais inícios eu conseguia, mais, é claro, eu ganhava. Então, eu tinha que fazer no mínimo 5. Mas se eu fizesse 10, pra mim era bom, por causa do valor. E outra coisa também. Depois de um determinado episódio, se eu não me engano, a gente tinha que ficar 6 episódios assim. E depois a gente começava a contar ali o ponto pra ser líder fixa. Que a gente tinha que fazer o seguinte. Depois de 6 episódios, a gente tinha que colocar 5 inícios, 30 ativas. O que significa 30 ativas? A gente não tinha aquele cadastro que a gente fez, a gente tinha que manter eles. E naquele episódio, a gente tinha que fazer com que 30 fizesse pedido, tá? O nosso ali valia como ativas, né? Então, nesse ponto aí, menos mal. Mas a gente ainda tinha que fazer 29 e mais 5 inícios. Pra gente poder contar o contador ali, pra gente poder receber como líder fixa. E aí a gente tinha ali, se você tivesse tantos cadastros, a gente era bronze. Depois a gente contava pra não sei quantos cadastros a gente tinha, era bronze e prata. Ah, mas só contava os cadastros? Não. Se eu mantivesse de 30 a 45, era prata. Se eu contasse de 45 até 55, eu virava bronze. De 55 a não sei quanto, eu era diamante, entendeu? Eles fizeram isso. E quem era, se eu não me engano, diamante, que era o nível mais alto. Acho que era diamante ou ouro. Acho que diamante, que era o nível mais alto, que já tinha já o diamante. Tinha lá um recebimento ali do valor diferenciado. Por quê? Além dessa mudança, a gente tinha a seguinte mudança. A gente recebia por cadastro, recebia pelo início, né? Cadastro eram as pessoas que já estavam ali, que eram as ativas. A gente recebia em questão do valor do início, a gente recebia também em questão da nossa receita, né? Ah, mas dava pra tirar um dinheiro legal? Pessoal, se a gente batalhasse bastante, dava sim, tá? Mas depois de um tempo, a gerente, né, saiu por problemas de saúde e entrou uma nova gerente. Ela trouxe a equipe dela, né? E ela foi sincera com a gente. Ela falou, vou trazer minha equipe, eu gosto de trabalhar com ela e tudo mais. E eu fui desligada novamente. Depois de um tempo, eu retornei novamente essa gerente que me desligou, a gente acabou conversando e eu entrei novamente como líder, né? E não teve muita diferença, tá? O que pegou pra mim, pra eu chegar na gerente o ano passado e pedir o desligamento, tá? Dessa vez fui eu que pedi o desligamento.
Por causa do seguinte, pessoal. Nos últimos, acho que um ano mais ou menos, além da correria com os médicos da minha filha, das faculdades, então eu tive que ficar um tempo parada, né? E na Jequiti tem alguns dias a qual a gente dorme muito tarde. Eu estou falando assim por volta de meia-noite. Quem já tá acostumado, não tem problema, mas não era uma coisa que eu estava acostumada, não era uma coisa que eu fazia sempre, né? Então demorei para me adaptar, sempre foi assim quando eu entrei como líder. Mas o ano passado, devido às faculdades, devido ao estudo do concurso, isso pesou muito. Então, o episódio durava 21 dias, né? Ali, mais ou menos uns 15 dias da abertura do episódio, a gente tinha um antecipado. Então, a gente sempre tinha ali uma promoção, mas o antecipado era uma data muito importante, porque era onde o estoque da Jequiti estava mais alto. Então, a gente, às vezes, pegava pra começar a trabalhar ali umas 9 horas. Tinha dias de antecipado, fechamento do episódio, onde tinha promoções também, que duravam só um dia, que é o famoso Passou, Ganhou, que tem. Na verdade, eu não sei se tem ainda, mas tinha. Que era você passava seu pedido, você ganhava um brinde, né? Então, nesses 3 dias, vamos botar assim, a gente dormia meia-noite. E tinha dias que eu não almoçava, ia direto, né? E eu ficava muito cansativa. Nesses dias, eu não vou falar pra você, pessoal, que eu saía, que eu resolvia alguma coisa na rua, que eu levava minha filha ao médico, que eu tinha médico pra poder... Porque a gente tem aqueles exames que a gente faz pós-operatório, mas a gente tem que continuar se cuidando, né? Eu não marcava nada. Não marcava, porque não dava tempo de ir pra rua pra poder resolver alguma coisa. Fazer pedido? Era também com a gente. Boleto atrasado? Quer fazer negociação? Era com a gente. Então, tudo era líder. Tudo. E a gente tinha, sim, esse poder de resolver 90% das coisas. Tinha coisas que era só a gerente. Não tem como, né? Então, a gente tinha que fazer o atendimento, né? Então, pesou pra mim o ano passado. Eu conversei com ela, pedi o desligamento. E agora eu estou só como consultora, né? Posso fazer meu pedido, normalmente meu sistema só modificou, né? Eu não tenho mais como ver as informações que eu tinha, que eu podia ver como líder, mas eu continuo como consultora, revendo outros produtos também, tá? Então, é isso. Basicamente é isso. Mas se vocês quiserem um outro vídeo de dicas pra vocês tirarem um grande lucro, tanto na Jequiti quanto nas outras empresas, só deixa aqui nos comentários que eu trago pra vocês, porque na Jequiti tem 2 modalidades de lucro. Então, pra vocês tirarem aí um lucro maior, a gente dava dicas também. A líder sempre dava dicas em relação a isso, então algumas consultores acabavam acatando isso, que a gente dava dicas, né, pessoal? A gente não obrigava a pessoa a fazer do jeito que a gente queria, mas depois que elas faziam, elas falavam, realmente eu ganhei um lucro até bacana, né? Então, esse é o vídeo de hoje, pessoal. Ativa o sininho para receber as notificações, se inscreva no canal. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!